Meus queridos irmãos, irmãs e amigos que renovam em nós o prazer da sua audiência, confesso que é com grande alegria que voltamos a nos reencontrar. Por isto, recebam os cumprimentos fraternais da 8ª Igreja Batista Filadélfia de Curitiba, patrocinadora deste programa evangélico, bem como de seu pastor Luiz Pedroso. Hoje vamos estudar mais uma lição importante, que é da autoria do ilustre pastor José Aldoir Taborda, e que tem como título Efeitos do Amor de Deus na Construção do Eu. Quais são os objetivos da presente lição? Obviamente, conhecer a importância do amor de Deus para a construção do nosso eu. Também perceber que a construção do eu envolve corpo, alma e espírito. É preciso nascer espiritualmente para obter uma consciência completa de si mesmo. E, por fim, praticar, reconhecendo que é o conhecimento de Deus que nos permite amá-lo sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Texto áureo desta lição. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Você encontra este trecho bíblico no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 13. Textos bíblicos inspirativos. Vamos a Romanos, capítulo 5, versículos 8 a 11. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Outro trecho bíblico, Efésios capítulo 3, versículos 16 a 19. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender em todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Vamos à parte introdutória. Quando é que tomo consciência de mim mesmo? Como se forma a minha identidade pessoal? O autor de Provérbios diz que, como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Isto está registrado em Provérbios, capítulo 23, versículo 7. Em outras palavras, vivemos de acordo com a forma como nos percebemos no mundo e como nos vemos. Influencia enormemente nossas escolhas ao longo da vida.
observa-se que o ser humano moderno luta com uma série de problemas interiores. Ao nosso redor vemos pessoas insatisfeitas com a própria vida, inseguras, ansiosas, aflitas, com uma forte sensação de não pertencimento e muitas com um sentimento de abatimento que beira a depressão, possibilitando atitudes de revolta e até envolvimento nas drogas e outros vícios. Na falta de conhecimento do seu verdadeiro eu, pessoas ficam emocionalmente instáveis e partem numa busca frenética por realização pessoal e felicidade, e apesar da importante ajuda que a psicologia pode dar na organização das emoções e na estimulação da autoconfiança, a baixa autoestima ainda é latente, pois ela teve início nos eventos do Éden. O primeiro passo na construção do eu não é a autoconfiança, mas sim a confiança plena no poder do amor de Deus. Foi por esta confiança que o salmista exclamou quando discutia com sua alma aflita: por que estás abatida? Ou pelo menos, por que estás tão triste, ó minha alma? Por que estás assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Isso está registrado no Salmos 42, versículo 11. Nesta lição, veremos que os efeitos do amor de Deus na construção do eu são demonstrados de 3 maneiras simples, mas efetivas, conforme tópicos a seguir. Tópico número 1. Dando consciência de quem realmente somos. O homem é composto por 3 elementos distintos e inseparáveis e interconectados: espírito, alma e corpo. Isso está registrado em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Para que o homem consiga desfrutar a vida em toda a sua plenitude, precisa recuperar a triunidade da criação. A saída do Éden deixou o homem com um grande vazio interior, porque morreu espiritualmente. E ele tenta preencher este vazio usando muitos subterfúgios, sem, contudo, obter muito sucesso. Apesar de o pecado ter decretado sua morte espiritual, o homem conserva traços desta imagem e semelhança, a saber, imortalidade, conhecimento de si mesmo, de Deus e do mundo. Esse conhecimento de si mesmo está profundamente abalado e só poderá ser recuperado mediante um encontro com Jesus. Seu vazio é um vazio de Deus. Portanto, só Deus pode preencher e, para, dessa forma, ocorrer a organização adequada de sua identidade. Esse reencontro com Deus é possível porque Ele, em seu infinito amor, mandou seu Filho para, através da morte expiatória, propiciar
essa restauração. Deus quer o homem perto, junto de si, conforme registrado em João, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 3. Ao encontrar-se com Cristo, ocorre o novo nascimento, conforme registrado em 1 Coríntios capítulo 5, versículos 17, e no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 7. E Cristo passa a viver no homem, pois dentro de si repousa o Espírito de Cristo, conforme Efésios capítulo 3, versículos 16 e 17, e Romanos, capítulo 8, versículos 9 a 11. Esta habitação do Espírito Santo em nosso coração restaura primeiramente a comunhão com Deus. E assim, tendo comunhão com Deus, o homem pode, como Davi, conversar com sua própria alma a respeito de seus sonhos, dúvidas, medos, ansiedade, vindo a saber que Deus estará dando-lhe direção, a fim de que sua alma alimentada e satisfeita possa dar o rumo certo para seus passos. É dessa forma que tomamos consciência de quem realmente somos, e porque temos a mente de Cristo, conforme registrado em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, passamos a ser, por ele, orientado acerca de nossas emoções, ações e reações. Paulo diz que em Cristo estamos assentados nos lugares celestiais, de onde podemos ter uma visão superior das coisas, tanto de nosso estado passado, como atitudes do presente e perspectiva do futuro. Deus está sempre à busca do homem para restaurar a sua identidade, isto é, para seu espírito, alma e corpo andem em consciência e o homem passe a encontrar respostas para as grandes perguntas da vida. Quem sou? Para onde vou? O que estou fazendo aqui? Uma aplicação. Há uma música que diz: eu só quero é ser feliz. Qual seria o segredo da felicidade verdadeira? Vamos ao tópico número 2, restaurando nossa autoimagem. As perguntas: por que Deus me fez assim? Outra: e para que eu sirvo? Outra: e por que eu nasci nesta família? São mais comuns do que pode parecer nestes tempos de ufanismo positivo. A abundância de palestras motivacionais, apoios psicológicos e livros de autoajuda, conquanto importantes e capazes de produzir uma sensação de segurança ao ser humano, oferecendo-lhe uma boa imagem na interação comunitária, não o satisfaz completamente, pois ele tem um vazio de Deus e não consegue reproduzir no mundo a imagem que estava nele na criação. Assim, o sentimento de baixa autoestima persiste, por causa da dificuldade de tratar adequadamente seus pontos fracos ou fortes. E isso ocorre porque o ser humano tenta estruturar sua identidade baseado nos valores das pessoas e meio ambiente acerca da aparência, família, habilidades e posição social.
Então, quando não consegue atingir estes valores terrenos, desenvolve complexos interiores deficientes a respeito de si mesmo. Construir, baseado nisso, a essência da nossa identidade é um problema complexo. Num mundo sobrecarregado de informações, estímulos e mensagens contraditórias. Obter uma imagem correta de si mesmo só é possível aceitando os valores de Deus sobre sua vida e sobre o mundo que o cerca. Temos que reconhecer que a interação com as pessoas pode ser importante na construção do nosso eu, mas embora as opiniões das pessoas possam ser valiosas para a satisfação do ego, não deveríamos fazer delas a base de nossa autoestima. Porque o conhecimento que elas têm a nosso respeito é superficial. E suas apreciações podem ser exageradas e inconstantes, sujeitas a mudanças de acordo com as circunstâncias. Somente Deus pode fazer uma avaliação correta do que nós somos. Por quê? Ele não muda, conforme registrado em Malaquias 3:6, e suas misericórdias estão todos os dias sobre nós. Não importa se falhamos. Lamentações, capítulo 3, versículo 22, leia lá. 2. Ele nos conhece completamente, pois nos criou de forma maravilhosa, conhecendo nossa estrutura, conforme registrado no livro de Salmos, capítulo 139, versículos 6 a 14, e depois pulamos para o versículo capítulo 103, versículo 14. Outro item C. Ele não nos julga segundo a aparência, pois conhece o nosso interior, conforme registrado em 1 Samuel 16:7. Ele olha para o quadro, não para a moldura, pois o que não se vê tem valor eterno, e o que se vê é passageiro, conforme registrado em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18. Só o amor de Deus pode restaurar nossa autoimagem, pois Ele não nos trata baseado no que nós pensamos, mas naquilo que Ele pensa a nosso respeito, conforme registrado em Jeremias capítulo 29, versículo 11. E Ele determinou que uma alma vale mais que o mundo inteiro. O valor de uma alma restaurada é tão grande que chega a haver festa no céu quando um pecador se arrepende, conforme reiterado no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 10. Vamos a uma aplicação. Se a pessoa não conhece ou não consegue amar a si mesma, porque se acha feia pelos padrões do mundo, sente-se incapaz na comparação com outros ou orgulhosa na sua individualidade, ela tem condições de amar a Deus. É possível amar a Deus se você o acha injusto ou que Deus mancada quando fez você e o colocou nesta família. Vamos a mais um tópico, o tópico 3, restaurando nossa vida emocional. Uma das maiores necessidades do ser humano é sentir-se amado. No entanto, quem não conhece a Deus também não pode sentir-se amado. Quem não ama a Deus também não ama a si mesmo.
e por isso está sempre insatisfeito, como o povo de Israel, que mesmo sendo amado reclamava. Eu sempre os amei, diz o Senhor. Mas vocês perguntam, de que maneira nos amaste? Confira lá no livro de Malaquias, capítulo 1, versículo 2. Não consegue perceber o amor quem não tem amor no coração. E dessa forma, sua saúde emocional é tremendamente abalada. A perda da inocência no Éden trouxe problemas espirituais, emocionais e físicos. As dores, o cansaço, a morte, as lágrimas e a ansiedade foram a herança do pecado. Mas o amor de Deus tomou as providências para a restauração do homem, enviando o seu Filho, o qual enfrentou as mesmas dores que passamos, a fim de dar a paz ao coração do homem, trazer esperança e apontar o caminho da vida. A falta de amor que o homem está sentindo pode ser suprida imediatamente quando ele reconhece o amor de Deus. O amor de Deus tem sido definido como ágape, isto é, amor incondicional. Amor apesar de. Isto porque nem mesmo nossas atitudes egoístas impediram de ir até o fim na sua demonstração de seu amor, conforme registrada no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 1. Pecados não confessados têm sido a causa de muitos problemas emocionais e até físicos, por causa do sentimento de culpa, pois o homem não está estruturado emocionalmente para carregar este peso. O salmista Davi fez uma declaração importante no Salmo 32, verso 3. Abro aspas. Enquanto calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos pelo meu constante gemido. Confessar os pecados liberta a alma, purifica o coração e abre caminho para novas emoções, conforme registrado em 1 João, na carta de João, a primeira carta, capítulo 1, versículo 9. Por amor, Jesus levou sobre si os pecados dos homens, conforme registrado em Isaías, capítulo 53, versículo 5. E lá na cruz, estendeu seu perdão a todo aquele que dele se aproximar. Deus prova seu amor para conosco, porque Cristo morreu por nós quando éramos pecadores, conforme registrado em Romanos capítulo 5, versículo 8. Por isso, andando com Cristo, seremos por ele levados mansamente para o lugar de águas tranquilas, onde nossa alma encontra refrigério e calma nos tempos de lutas e provações, conforme registrado no livro de Salmos, capítulo 23, e considerando que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, temos paz com Deus, paz conosco, paz com os homens, conforme registrado em Romanos capítulo 5, versículo 5. Uma aplicação. Tem sentido para você o entendimento de que o pecado é a causa última dos problemas emocionais, da falta de amor próprio e das ansiedades? Tem sentido entender
que o perdão dos pecados produz liberdade emocional, paz interior e a verdadeira autoconfiança? Conclusão: a desorganização emocional do homem está intimamente ligada ao problema do não relacionamento com Deus. Sem identificar-se com Deus, fica impossível reconhecer o seu amor e compreender sua forma de agir nos momentos mais difíceis da vida. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, que eu venci o mundo. Isso está registrado no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Quem se identifica com Jesus sabe encontrar as saídas quando estiver no vale da sombra da morte. O sentimento de culpa deixa a pessoa magoada e magoante, mas o perdão divino tira de nós o sentimento de culpa, nos ajuda a compreender nossa natureza complexa, mas também nossa unidade com Deus, nos ensina a amá-lo sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Um perdão que nos mostra o caminho a seguir, sendo a paz de Cristo o árbitro em nossos corações. Que Deus nos ajude. Amém.